Ação civil número 580, dígito 37, ponto 2016. O polo ativo Severino José do Nascimento Filho, advogado Teófilo Rodrigues Barbalho Júnior. Polo passivo Jaque Brasil Automóveis Limitada, Itaú Unibanco S.A., advogado Mariana Rincon Sartori e outros. O relator desembargador Dario Oliveira. É um pedido de sustentação oral pelo doutor Yuri Lemos Correia. Doutor Yuri está presente? Perfeitamente. Doutor Yuri, Vossa Senhoria é advogado da parte apelada, Itaú. A parte apelada. Perfeitamente. Então, Vossa Excelência pode declinar o nome, a OAB, a parte que representa, e terá 15 minutos para a sua sustentação oral. Obrigado, Excelência, pela franquia da palavra. Yuri Lemos Correia, OAB 30309 Bahia. Neste caso, Excelência, a parte autora, ela questiona sobre um veículo que foi adquirido na concessionária da Correr, Jack Motors. A parte autora informa que adquiriu esse veículo e tinha como informação que iria pegar o carro, o veículo... Doutor Yuri, Vossa Senhoria é da parte apelada, é apelada, isso? Excelência, é isso. Apelada. Veja, aqui pelas minhas anotações, o desembargador Dario pode confirmar, mas acho que a turma está unânime em negar provimento à apelação. Vossa Excelência ainda tem interesse na sustentação oral? De forma alguma, Excelência, dispensa a sustentação. Perfeitamente. Doutor Dario, Vossa Excelência pode anunciar o resultado? Certo. A unanimidade dos votos, houve o desprovimento do apelo interposto, né, com condenação tão somente nas despesas processuais e suspensão de exigibilidade em função da concessão de gratuidade da Justiça. Não houve majoração de fixação dos honorários advocatícios em função de, em primeira instância, já ter sido no percentual máximo de 20% sobre o valor da causa. Negando provimento, não é isso? Negando provimento. Perfeitamente. E Vossa Senhoria é da parte apelada, não é isso mesmo? Apelado, perfeitamente, Excelência. Perfeitamente. Então, vamos. Qual é o próximo com sustentação? Número 8, desembargador. Número 8. Oitavo. Número 8. Então, chamo o processo número 8 na ordem cronológica da pauta. Trata-se da apelação civil número 68743, dígito 26, ponto 2014, polo ativo Somar Comércio e Transporte de Alimentos Limitada, advogado do polo ativo Paulo Elígio Brito Caribé e outros, polo passivo Neoenergia Pernambuco, Companhia Energética de Pernambuco, e advogado Bruno Novaes Bezerra Cavalcante e outros, o relator desembargador Paulo Roberto Alves. Sustentação oral solicitada pela doutora Renata de Souza Pessoa. Está presente? Presente, Excelência. Vossa Excelência representa quem? A parte apelante. Somar Comércio. Apelante. A parte apelante, perfeitamente. Somar Comércio. Está dando parcial provimento. É boa Vossa Excelência fazer a sustentação oral. Então, Vossa Excelência pode declinar o nome, a parte que representa a OAB, e terá 15 minutos para a sustentação oral. Perfeitamente. Primeiramente, eu gostaria de saudar o desembargador relator, doutor Paulo Roberto Alves, os ilustríssimos desembargadores
que compõem essa Egrégia Terceira Câmara Cível, doutor Bartolomeu, doutor Dario, né? Muito boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Renata Pessoa, advogada inscrita na OAB-PE sob o número 33061, representa a parte apelante SOMAR, mais conhecida comercialmente como Quicaldo. Estou aqui para pleitear a reforma da sentença de mérito que julgou improcedente a ação indenizatória promovida em face da ANEEL Energia, decisão esta que cometeu, com a devida vênia, claros equívocos. A nossa apelação, ela busca, preliminarmente, a nulidade da sentença de mérito por vício de cerceamento de defesa, que acarretou na improcedência da ausência, dos pedidos por ausência de provas, quando o juiz, de forma completamente contraditória, negou o pedido de provas de ambas as partes, né? Tendo julgado antecipadamente o mérito, decisão esta que vai de encontro à jurisprudência firmada desse tribunal. No mérito, requeremos a reforma da decisão, com fundamento na responsabilidade objetiva concessionária apelada, em virtude da quebra do dever contratual, em virtude de 48 horas de paralisação de energia comprovadamente nos autos e a significativa perda de produção. Né? Eu peço licença a Vossas Excelências para contextualizar fatos que são importantes ao entendimento desse cerceamento de defesa. A parte apelante é uma indústria de comércio de transformação de grãos, mais conhecida como Quicaldo, que ela sofreu repetidas interrupções no fornecimento de energia entre os anos de 2013 e 2014, tendo a mais gritante paralisação ocorrido entre os dias 2 e 4 de maio, vindo a acarretar 48 horas sem energia elétrica de forma ininterrupta. Foram registrados, nessa ocasião, 29 reclamações formais perante a ANEEL Energia. Diversos documentos comprobatórios foram anexados à exordial para comprovar a quebra contratual por parte da apelada. Né? Nós temos aí, anexo à exordial, ofícios, reclamações e abaixo-assinados, assinados pela comunidade vizinha à sede da empresa, no município de Moreno. Temos também reclamações dirigidas à Promotoria de Justiça de Moreno, boletim de ocorrência, e temos também ofício lavrado pelo prefeito do município à época dos fatos, em 2014, dirigido à Central Comercial da ANEEL Energia, solicitando providências em virtude da alteração de corrente e das longas interrupções de fornecimento sofridas por Quicaldo. Né? Também consta dos autos o ofício em resposta encaminhado pela ANEEL Energia, onde reconhece a sua responsabilidade diante das mencionadas interrupções de fornecimento de energia, afirmando que, abre aspas, estava atuando fortemente na melhoria do sistema elétrico, objetivando assegurar a qualidade continuada do fornecimento de energia a Quicaldo, bem como na análise das causas de cada interrupção. Né? Neste ponto, Vossas Excelências, é importante destacar que a apelada reconhece a falha no seu sistema elétrico, mencionando especificamente o nome da apelante Quicaldo e os melhoramentos que estavam efetuando na rede elétrica da empresa. Né? Então, diante dos mais de 48 horas sem fornecimento de energia elétrica, a apelante suportou significativa perda de produção e perda de faturamento, além de acumulados prejuízos diante do acúmulo de transportadores autônomos que se acumulavam no pátio da empresa, aguardando para descarregar suas mercadorias, né? Sendo certo que qualquer serviço estaria atrelado à energia elétrica. Então, esses prejuízos suportados pela apelante foram objeto do laudo anexo à exordial, onde a gente anexou, né, na época, as notas fiscais dos equipamentos danificados, né, o cálculo dos lucros cessantes, que perfazem as 48 horas sem energia, com a perda por hora de produção, que foi contabilizado com base no livro de apuração de ICMS, declaração de imposto de renda da empresa, chegando ao total de R$ 3.558 por hora de produção parado, né? O que pode ser, inclusive, apurado ou reavaliado na fase de liquidação de sentença, fato este que foi pontuado também na exordial, né? Então, Vossas Excelências, esses vícios de procedimento
que levaram ao cerceamento de defesa, eu passo a pontuar agora, né? Feitos esses esclarecimentos que fundamentam a exordial, os principais atos que compuseram a fase de conhecimento, momento este que foi consumado o visto de cerceamento de defesa, da preliminar de mérito desse recurso. Tudo começou, Vossas Excelências, quando as partes elas foram intimadas a indicarem as provas que pretendiam produzir, né? Foi quando a Neoenergia, a parte apelada, requereu a produção de prova pericial com vistas a validar o montante requerido a título de lucro cessante pela apelante, né? Em ato seguinte, o juiz de origem abriu prazo para a parte contrária, onde esta requereu, no caso a apelante, a designação de audiência de instrução com vistas a produzir prova testemunhal e robustecer os fatos que compõem a exordial, sobretudo o pedido de reparação material. Em ato seguinte, o magistrado, ele indefere o pedido de provas pericial da Neoenergia, né? E, na sua fundamentação, ele discorre que a comprovação do quanto indenizatório seria objeto de fase de liquidação de sentença, portanto, não seria adequado, nesse momento, o pedido de perícia, né? Então, ele, de pronto, indefere o pedido de prova da Neoenergia. Com relação ao pedido de provas da apelante, né, o pedido de designação de audiência de instrução, do mesmo modo, o magistrado indeferiu, né? Na verdade, retificando, ele não indefere, ele abre prazo para a gente justificar o pedido de prova oral, né? Em ato seguinte, a Neoenergia embarga de declaração da decisão que negou o pedido de provas dela, e, mais uma vez, o juiz de origem rejeita os embargos de declaração, e foi quando nós, os apelantes, apresentamos nossas justificativas que se prestariam a fundamentar o nosso pedido de provas, né? Neste momento, onde já se passavam 6 anos de tramitação processual e o processo ainda estava na fase de saneamento, processo físico na época, os autos foram remetidos para a digitalização. E, com isso, passaram 2 anos aguardando a digitalização do feito, né? E, quando já retornou ao PJE, isso 8 anos já de tramitação processual, né? O feito foi, de imediato, submetido à central de agilização do tribunal, né? Para fins de prolação de sentença. Chegando na central de agilização, a magistrada, ela, de uma forma muito acertada e coesa, determinou o retorno dos autos para a vara de origem, uma vez que identificou claramente que o objeto do processo demandava a produção de prova oral, justamente pela parte apelante, parte autora, ter requerido esse pedido e não ter sido sequer analisado pelo juiz de origem. Com isso, ela determinou o retorno dos autos para a vara, né, com a determinação de designação de audiência de instrução para fins de depoimento pessoal e arrolamento de testemunhas. Quando o processo volta para a vara, o magistrado profere um despacho, né, determinando a devolução do feito para a central de agilização, por considerar os autos aptos e maduros para julgamento, né? Então, o processo retorna para a central de agilização mais uma vez, tendo a juíza sido enfática ao devolver o processo mais uma vez para a vara de origem, a 16ª Vara Civil, seção B, determinando que, abre aspas, o juiz prolate a sentença, já que, em sua ótica, o feito encontra-se maduro para julgamento, né? Então, doutos julgadores, vejam que houve um claro conflito de entendimento entre o juiz da 16ª Vara Civil e a juíza da Central de Agilização, envolvendo a necessidade de instrução processual. Na visão da juíza da Central, os fatos demandavam esclarecimentos, sendo salutar, portanto, o acolhimento do pleito autoral diante das apontadas justificativas que guarneciam o pedido de provas. Já na ótica do juiz da 16ª Vara, os elementos que constavam dos autos eram suficientes à prolação da sentença e ao convencimento do magistrado, né? No entanto, logo em seguida,
veio a sentença de mérito, né, julgando improcedente os pedidos com fundamento na ausência de provas de existência do dano. Ora, é justamente aí que nasce o cerceamento de defesa. Note-se que a sentença é completamente contraditória, pois ela fundamenta a improcedência na ausência de provas quando o próprio juiz havia impedido a sua produção. Né? Eu peço licença a Vossas Excelências para ler um trecho da sentença onde fica claro o vício de procedimento. Né? Abre aspas. O presente feito se encontra suficientemente instruído e não há a necessidade de produção de mais provas além das já produzidas. Resta incontrovérsia que a parte autora é usuária dos serviços prestados pela demandada. Resta igualmente incontrovérsia que houve interrupção de energia na unidade consumidora da autora. No entanto, entendo que não restou comprovado que a alegada interrupção de energia elétrica foi provocada por ato de responsabilidade da ré, como não há registro seguro sobre os horários de acontecimentos e a duração das alegadas interrupções. Logo, não pode a parte ré ser condenada a indenizar valores que a parte autora entende devidos, cujo montante foi elaborado em laudo técnico unilateral e sem qualquer lastro probante referente aos horários dos acontecimentos e a duração real das interrupções. Veja, doutos julgadores, o magistrado reconheceu a falha na prestação de serviço da Neoenergia, afirmando que houve interrupção, porém fundamentou a improcedência na ausência de registro seguro dos horários da interrupção de energia, como na dúvida quanto à veracidade do laudo técnico unilateral produzido pela parte autora. Vejam que também a contradição na sentença, pois ambas as partes suplicaram pela produção de provas, justamente com a finalidade de corroborar tais fatos, né? Tendo a Neoenergia, inclusive, embargado de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de prova pericial, né? E o juiz, à contramão, né, julgou antecipadamente o feito. Né? O magistrado ele condenou o laudo pericial na sentença, né, sob o pretexto de ser uma prova unilateral, né, quando ele mesmo indefere o pedido de prova que tinha essa finalidade. Né? O mesmo com relação à prova oral requerida pela apelante, onde, inclusive, a juíza da Central de Agilização foi enfática ao entender pela necessidade de prova, né? E o magistrado, né, na contramão de todas dessas orientações, proferiu a sentença, né, indo de sentido contrário ao interesse das partes. Então, Vossas Excelências, é importante frisar que essa decisão passiva de nulidade, ela inclusive, está em conformidade com os precedentes do tribunal, que em vários julgados, que eu peço licença posteriormente para citá-los, ele entende que sempre haverá nulidade quando a sentença de improcedência for fundamentada na ausência de provas que o juiz contraditoriamente tenha recusado a produzir. Né? Então, eu trago aqui precedentes deste tribunal, de relatoria dos desembargadores José Fernando de Lemos, Silvio Batista Filho, Francisco Manuel Tenório, onde, de forma categórica, decidem por anular a sentença de mérito diante de conduta contraditória do magistrado ao julgar o pedido improcedente por falta de provas, quando, ao mesmo tempo, indefere a realização da prova requerida oportunamente pelas partes, que é justamente o caso dos autos. Né? Então, eu trago aqui uma apelação cível de relatoria de desembargador José Fernando de Lemos, publicado em 7 de junho de 2021, onde ele discorre da seguinte forma: existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação ao princípio do contraditório. É nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento, quando se trata de matéria exclusivamente de fato, especialmente porque a produção de provas é fundamental para a certeza das alegações e para o deslinde da controvérsia. Nesse outro julgado, em 2017... Vossa Senhoria tem 1 minuto para concluir. De relatoria de Francisco Manuel Tenório, também veementemente de acordo com a nossa tese de cerceamento de defesa.
Excelência. Então, passando a questão de mérito, caso essa preliminar seja passada, né, nós trazemos a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, né, e ainda o fato da interrupção do serviço. Terminou o prazo de Vossa Senhoria. Vossa Excelência conclua. Finalizando o mérito, né, nós requeremos a responsabilização da parte apelada, em virtude das provas dos autos serem veementemente de acordo com a paralisação do serviço, e o dano pode ser provado através da liquidação de sentença, né? Então, pedimos o acolhimento do recurso, né, com a nulidade da sentença em preliminar de mérito, e caso ultrapassada seja reconhecida a responsabilidade da apelada com a condenação dos danos materiais. É o desembargador Paulo Roberto, o relator, é isso? Doutor Paulo Roberto. Não, o desembargador Paulo Roberto está constando aqui que o julgamento está unânime. Vossa Excelência pode anunciar o resultado. Foi votado no sentido de provimento parcial da apelação, reformando a sentença apenas para condenar a apelada à reparação dos lucros cessantes a serem apurados na fase de liquidação de sentença. Perfeitamente. Então, anunciado o resultado, vamos chamar o número 9 da pauta, que também tem sustentação oral. Trata-se da apelação civil número 48.147/52, polo ativo Ativida Assistência Médica Limitada, advogado Igor Macedo Faco e outros, polo passivo Victoria Artem Velho Barreto Dutra, advogado Bruno Henrique Nascimento de Araújo, o relator desembargador Paulo Roberto Alves. O doutor Emerson está presente? Pois não, doutor Presente, Emerson. Excelência. Vossa Senhoria pode anunciar o nome, a parte que representa e a OAB para fim de registro, já que Vossa Senhoria é bastante conhecido nosso, e terá 15 minutos para a sustentação oral. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Meu nome é Emerson Luiz Silva Elias, inscrito no OAB Pernambuco 54.249. Ilustres desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, nobres colegas advogados e demais servidores. Excelências, essa ação trata-se de uma obrigação de fazer acumulado com pedido de indenização por danos morais e também com pedido de tutela, onde extrai-se a alegação autoral de que a paciente sofre de enfermidades psicológicas e que o tratamento a que vem se submetendo está sendo infrutífero. Então, requereu o tratamento biológico de neurofeedback, reabilitação cognitiva, terapia EMDR, musicoterapia, psicoterapia e grupo terapêutico. Ocorre que esse referido tratamento não está elencado no rol de procedimentos da ANS e, assim sendo, recebeu a negativa por parte dessa operadora. Porém, na sentença, houve a determinação do juiz Acor para que a Apivida custeasse integralmente o tratamento solicitado, incluindo o neurofeedback, reabilitação cognitiva, terapia MDR, musicoterapia, psicoterapia e grupo terapêutico, condenando também esta empresa ao pagamento de R$ 3.000 por danos morais. Porém, Excelências, vê que a resolução normativa número 465/2021 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração e revisão do rol, no artigo 2º considera taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde, e no mesmo sentido, em julgamento do embargo de divergência em recurso especial número 18.86929 e o outro também embargo de divergência em recurso especial número 18.89704, o STJ entendeu que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo, não havendo obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de plano de saúde de procedimentos não listados nele.
faz-se necessário também mencionar uma parte desse julgado que informa que, por maioria de votos, a sessão definiu a seguinte tese, que, primeira tese, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. A segunda é que a operadora de plano ou o seguro de saúde não é obrigado a arcar com tratamento não constante do rol da ANS, se existe, para a cura do paciente ou outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. E também a terceira, que diz que é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para cobertura de procedimento extra-rol. E a quarta e última tese, que não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar. Segundo, que haja comprovação de eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. Terceiro, que haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais como o Conitec, Natjus e estrangeiros. E, por último, que seja realizado, quando possível, diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área de saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal ante a ilegitimidade passiva de causa da ANS. Inclusive, Excelências, a melhor reflexão quanto à taxatividade do rol da ANS diz respeito à postura manifestada pelos próprios conselhos profissionais no sentido de prestigiar o rol da ANS como exaustivo. E diversos são os julgados assentando entendimento pela taxatividade do rol da ANS. Portanto, receber o rol da ANS como exemplificativo é contrariar não só a postura manifesta de diversos conselhos profissionais, como o FENASAúde, Abrange e IBA, como também violar a tripartição dos poderes com real supressão da atribuição legal da ANS, inutilizando ilegalmente a própria autarquia federal. E assim sendo, os procedimentos referentes a neurofeedback são considerados atividades extraplano, de natureza complementar e não essencial ao tratamento indicado, cuja interpretação extensiva mostra-se desproporcional à finalidade almejada pelo contrato de prestação de saúde, sob pena de excessiva oneração a esta operadora. E nesse viés, um instrumento contratual que foi avançado entre as partes, ora litigantes, é claro, ao excluir expressamente a terapêutica vergastada e procedimentos não constantes no rol da ANS. Assim, Excelências, esta empresa apelante requer no mérito a reforma da decisão do juiz Acó, para que, diante da legitimidade da postura da empresa recorrente, seja dado provimento ao apelo, afastando também a obrigação de custeio do tratamento pretendido, bem como os danos morais. E essas são as nossas considerações, Excelência. Perfeitamente. O relator é o desembargador Paulo Alves. Paulo Alves, Vossa Excelência pode anunciar o resultado? A unanimidade de votos no sentido de negar o provimento mantém integralmente a sentença recorrida, tanto no tocante à obrigação de custeio integral do tratamento prescrito, quanto à condenação por danos morais e custas, que ficam majorados honorários para 15% sobre o valor da condenação. Perfeitamente. Anotou, doutor Wilma? Então, eu vou chamar o processo de número 10 da ordem cronológica da pauta. A apelação civil número 48.643, disto 49, polo ativo Miriam Santos da Silva e APV da Assistência Médica Limitada, advogado Erickson Franklin Vasconcelos da Silva e outros. Polo passivo, APV da Assistência Médica e Miriam Santiago da Silva, Santos da Silva. Advogado Igor Macedo Faco e outros.
O relator, também o desembargador Paulo Roberto Alves, a pedido de sustentação oral do doutor Emerson Luiz Silva Elias, advogado da Apivida, e também do doutor Erickson Vasconcelos, representando a senhora Miriam Santos Silva. Doutor Emerson, Vossa Senhoria pode declinar o nome, a PAQUE apresenta e a OAB terá 15 minutos para sustentação oral. Certo, Excelência, muito obrigado. Meu nome é Emerson Luiz Silva Elias, inscrito na OAB Pernambuco, 54.249. Excelências, essa ação tratou-se originariamente de uma obrigação de fazer com o pedido de tutela antecipada e indenização por dano moral, através da qual a parte autora busca compelir a operadora de saúde a autorizar e custear tratamento referente à endometriose. Na exordial, o tratamento foi negado em razão de ser doença ou lesão pré-existente. A autora já contratou o plano sabendo dos episódios de dores fortes e intensas que já sofria em decorrência da endometriose, ora diagnosticada. Excelências, a liminar foi deferida e, após a instrução do feito, em que pese os argumentos da ré, sobreveio a respeitosa sentença, confirmando a liminar deferida, bem como condenando a operadora de saúde a Apivida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000. Diante disso tudo, Excelência, a operadora de saúde veio, através desse recurso, requerer que seja negado, ou melhor, seja provido este recurso diante dos argumentos a seguir expostos. E dessa forma será demonstrada adiante a absoluta impertinência das razões declinadas pela recorrida e os pontos decisórios que merecem ser reformados por este egrégio tribunal. O cerne da demanda está no fato de que a autora possui doença pré-existente, sendo diagnosticada com endometriose, ou seja, anos antes da contratação do plano, a autora estava ciente de que contrataria os serviços do plano de saúde, estando vinculada às questões declaradas. E, com efeito, durante a perícia médica realizada, sob a assistência de médico credenciado, a senhora Miriam Santos da Silva declarou ciência referente à doença pré-existente. Sendo assim, após a realização da referida perícia médica, tornou-se clara a existência de doença ou lesão pré-existente, sendo então ofertada cobertura parcial temporária, através da qual a Apivida fica isenta por 24 meses, contados a partir da adesão do plano de autorizar procedimentos cirúrgicos, uso de leitos de alta tecnologia ou procedimentos de alta complexidade, relacionados à enfermidade adquirida antes da contratação. E sendo a autora conhecedora da suspensão de cobertura e procedimentos relacionados à doença pré-existente declarada, por um período ininterrupto de 24 meses a partir da data de adesão do plano, que foi dia 21 de dezembro de 2021, assim não tendo direito ao procedimento solicitado. Por sua vez, o artigo 11 da Lei dos Planos de Saúde permite a exclusão de cobertura de doenças e lesões pré-existentes à data da contratação por até 24 meses, proibindo o plano de saúde de excluir o serviço após o biênio da assinatura desse contrato. E ao impor ao plano de saúde que custeie o tratamento de usuário portador de doença pré-existente e que omitiu referidas patologias na proposta de adesão, em clara demonstração de fraude, o Poder Judiciário não só incentivará essa prática indevida, como também estará punindo duplamente a operadora de saúde, desequilibrando ainda mais o sistema de saúde privada. E, ora, excelências, a conduta dessa operadora se deu nos estreitos moldes previamente acordados pelos contratantes. Não houve ânimos danoso por parte da Apivida, mas somente o exercício regular do direito. E os planos de saúde exercem atividade suplementar ao Estado, tendo contrato e legislação de saúde suplementar a cumprir, os quais devem ser respeitados. E, diante disso, resta claro que o contrato firmado se reveste da mais absoluta legalidade, mantendo intacto o equilíbrio entre as partes. Todas as suas cláusulas foram feitas atendendo aos conceitos de justiça, equidade e razoabilidade, que visam preservar a harmonia dos contraentes.
E, diante de tudo isso que já for exposto, a Apvida, através deste recurso, no mérito, requer a reforma da decisão do juiz Acó, para que, diante da legitimidade da postura da Apvida, seja dado provimento ao apelo, tornando também inexigível o dever de indenizar. E são essas as nossas considerações, excelências. Agradeço a participação de Vossa Excelência. Então, passo a palavra ao doutor Elson Vasconcelos. Está presente? Sim, Excelência. Pois não. Então, Vossa Senhoria pode declinar o nome, a parte que representa a OAB, e terá 15 minutos para sustentação oral. Perfeitamente. Erickson Vasconcelos, OAB PR 24513, advogado da apelada e apelante, senhora Miriam Santos. Excelentíssimo senhor presidente, meus cumprimentos, eminente relator, desembargador Paulo Roberto, eminentes desembargadores que compõem esta terceira Câmara Cível, meus cumprimentos, senhores servidores, eminente procurador, nobres colegas aqui presentes e demais presentes, meus cumprimentos. A senhora Miriam, senhores julgadores, ela figura neste recurso como apelante, apelada e apelante. Tá? No apelo, a operadora sustentou a ocorrência de doença pré-existente para negar o atendimento à senhora Miriam. Atendimento este que ela sofre com severas dores de endometriose. Né? Contudo, excelências, em nenhum momento, a apelante fez qualquer prova nos autos neste sentido. E explico. O artigo 15 da resolução 162 de 2007 da ANS prescreve todo o procedimento referente ao tema. E, como dito, a apelante nada fez. Tá? As provas dos autos mostram claramente toda a dinâmica de como a apelada descobriu o problema de saúde. Inclusive, consta documento no ID 3238-2134 do próprio médico da apelante, que ele fica em dúvida do que é aquilo. É um cisto? É uma endometriose? Consequentemente, se este exame foi feito posterior à contratação, não há que se falar em pré-existência, porque se o médico, que é o técnico habilitado, não sabia, como ela, como leiga e paciente, saberia. Então, senhores julgadores, as provas dos autos são inabaláveis em relação à inexistência de conhecimento pré-existente da doença. Não é? Inclusive, doutor Emerson, ele fez um comentário aqui que a apelada, ela fez uma declaração médica afirmando que tinha endometriose, não é? Anterior à contratação do plano. Quanto a isso, também ficou explicado nos autos que essa declaração, que na verdade foi uma forma da Apvida burlar o direito da apelada, que foi o seguinte: Dona Miriam chegou sofrendo de dores na urgência do hospital. De repente, foi atendida por uma médica que, ao invés de analisar o estado clínico dela, simplesmente começou a fazer algumas perguntas. Ela, cheia de dores, cheia de inconveniente, né, em relação a isso, a médica começou a fazer umas perguntas, de repente veio outra pessoa, terminou o atendimento, não deu procedimento, passou uma medicação e, de repente, chega uma notificação para ela, informal, né, de que ela tinha declarado pré-existência. Ora, se a resolução 162 ela prescreve um procedimento na hora que se conhece, previamente ao contrato, que existe uma declaração de saúde, ela vai fazer isso posteriormente, mesmo com toda a documentação dos autos, comprovando que ela não sabia. E, reitero, os próprios médicos da Apvida tinham dúvida do diagnóstico. Eles mesmos não sabiam, consequentemente, não tinha como a dona Miriam saber desse problema. Não é? Então, em relação a isso, não há qualquer comprovação. A apelante ela não se desincumbiu ao ônus que tinha de mostrar que tomou todos os procedimentos
não é, do artigo 15 da referida resolução, não fez qualquer prova de conhecimento dessa doença pré-existente, consequentemente, a indenização deve ser mantida e o tratamento mantido. Em relação à indenização, que foi o ponto onde a senhora Miriam apelou, ela é apelante, com todo respeito à decisão de piso, que arbitrou em R$3.000 em relação à indenização por danos morais, nós entendemos que essa indenização ela é insuficiente, ela é incongruente com o que aconteceu com dona Miriam, não é? Com a apelante. Senhores julgadores, essa mulher sofreu mais de 1 ano com fortes dores. Todo o rol de atendimento está nos autos. Foram várias entradas no hospital. E a única forma que faziam com ela era dar um paliativo, era um remédio, mesmo sabendo da necessidade e da indicação médica para aquilo. E, ademais, mesmo com a decisão liminar, nunca foi cumprido. Eu pergunto até a doutor Emerson, hoje já passou 2 anos da contratação do plano de saúde. Pergunto, o plano entrou em contato com a apelante para empreender a cirurgia? De forma alguma. Sabe o que foi que ela fez? Começou com seus familiares a arrecadar dinheiro, arrecadou e fez a cirurgia de forma particular. E até hoje, a Apvida sequer reembolsou esse dinheiro. Era uma questão de urgência. Ou ela fazia, ou ela estaria até hoje sangrando, sofrendo, gritando, não tendo condições de trabalhar, porque o fato dela foi agravando, né? E a questão da endometriose é uma questão cara, uma questão séria, né? Todos sabem, hoje em dia, que você, a partir do momento que você não empreende o tratamento correto, aquilo vai começando a sangrar, vai inchando, pronto, a um ponto de a mulher não conseguir trabalhar de tanta dor. Então, senhores julgadores, o que a apelante pede em relação à indenização é a majoração do valor para o patamar pedido ou no valor superior que os senhores entendam, superior a R$3.000, porque, de fato, é incompatível o valor arbitrado com o dano sofrido pela apelante. Né? Então, é isso que se pede. Pede-se a reforma da sentença em relação ao arbitramento dos danos morais e a manutenção da sentença no tocante ao tratamento e o reembolso da apelada. Obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Agradeço a Vossa Excelência a participação. Embargador Paulo Roberto Alves, Vossa Excelência pode anunciar o resultado. A unanimidade de votos negou-se provimento aos recursos. Perfeitamente. Vou passar a chamar aos recursos, né? Aos recursos. Eu vou chamar, então... Ainda temos constatação oral, doutor Wilma? Guardou tem 14, 15 e 17. 14 também tem constatação oral, né? 14. E então, 15 vou chamar o processo de número 14 da ordem cronológica da pauta, apelação civil número 40.418, dígito 11.2021. Polo ativo Itaú Unibanco S.A., advogado Nelson Monteiro de Carvalho Neto, polo passivo Geraldo Barbosa da Silva, advogado Emanuel da Silva Costa, o relator desembargador Paulo Roberto Alves, e a pedido de sustentação oral do doutor Marlon Gonçalves Sanches, presente. Perfeitamente. Sim, Excelência. Vossa Excelência é advogado do Banco Itaú. Banco Apelante. Do Banco Itaú, né, que é o apelante. Perfeitamente. Vossa Senhoria pode declinar o nome, a parte que representa, o OAB terá 15 minutos
para sustentação oral. Então, ok, excelência. Primeiramente, boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui presente. Eu faço o cumprimento na pessoa de Vossa Excelência. Vou ser muito breve e objetivo, Excelência, nas minhas colocações, uma vez que a tese defensiva do banco é de simples compreensão todo o cerne da questão gira em torno principalmente do percentual de honorários advocatícios a que fomos condenados no valor de 20% sobre o valor da causa, o que dá a monta de R$50 mil. Por que nós sustentamos e opusemos apelação em relação a esse fato? Excelência, estamos falando de um caso muito simples, onde a repercussão danosa não restou comprovar o data máxima vênia, uma vez que já há entendimento do STJ no sentido de que a inclusão na plataforma Serasa Limpa Nome, ela não gera as mesmas consequências que órgãos de restrição ao crédito como SPC e Serasa geram. Há uma aplicação, a gente evoca a aplicação da súmula 144 do TJRJ, que é justamente nesse sentido, e a parte autora quedou-se inerte para demonstrar que, de fato, houve uma restrição, que, de fato, a parte autora foi cerceada de algum tipo de compra ou bloqueio de algum produto que eu utilizasse por conta dessa disponibilização dessa dívida nessa plataforma que eminentemente tem o cunho, tem o viés de ser uma plataforma de propostas de renegociação de dívidas existentes e não questionadas pela parte autora. Então, não há nenhum tipo, inclusive, de inferimento com relação ao score pertencente à parte autora. Então, Excelências, fazendo esse aprofundamento da tese, nós entendemos que R$50 mil a título de verba honorária, vinculadas ao valor da causa, que for estipulada no valor de 20%, é onerosamente excessiva data máxima vênia diante da ausência de complexidade da causa, diante da demonstração de provas trazidas e carreadas pela parte autora, a fim de compelir o réu a pagar esse valor de forma partida, porém o réu não se valida da questão da gratuidade de justiça, então teria que, de fato, desembolsar esse valor. Então, em suma, Excelência, o que nós pleiteamos, através dessa apelação que ora é sustentada, é justamente uma redução do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios para um valor mais razoável, mais plausível, diante de toda a repercussão que é trazida e que foi discutida, muito bem discutida na fase de conhecimento, porém não tão abarcada pela sentença de primeiro grau que é recorrida. Por isso, pugnamos por essa redução para um patamar razoável diante do que está sendo trazido. Muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência a participação. Desembargador Paulo Roberto Alves, Vossa Excelência pode anunciar o resultado. A unanimidade negou-se o provimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos. Perfeitamente. Então, vamos chamar o processo de número 15 da ordem cronológica da pauta. Processo número 15. Processo apelação civil número 5783, dígito 72 de 2019. Polo ativo RL Serviços Estruturais Limitada, Roberto Gouveia Lopes, Rúbia Cléa Macedo de Oliveira Lopes, advogado Maíra de Castro Maia Florencio Cavalcante e outros, polo passivo Arnaldo Rabelo de Carvalho, advogado William Rafael Pereira de Barros e outros. O relator desembargador Paulo Roberto Alves. A pedido de sustentação oral da doutora Camila Torres. Presente? Presente. Perfeitamente. Vossa Senhoria declina o nome à OAB, a parte que representa, e terá 15 minutos para sustentação oral.
Boa tarde, nobres julgadores, servidores e colegas advogados. Eu sou Camila de Freitas Torres Costa, OAB São Paulo 431834. Eu estou pela parte apelante, RL Serviços Estruturais, Roberto Gouveia Lopes, Rúbia Cléa Macedo de Oliveira Lopes. O apelo ele é referente à mora em decorrência da atuação indevida da imobiliária. Todo o contato que os apelantes faziam era através da imobiliária e desde agosto de 2018 a imobiliária passou a enviar boletos no valor de R$ 4.063,63, quando o acordado era 3.800, inclusive essa informação consta reconhecida pelo próprio autor na inicial. É possível ver através dos cálculos no ID 29731160. E desde então virou o imbróglio, né, que a gente tem hoje a apresentação. O juiz reconheceu em parte os pedidos do autor, porém, o apelo é para o afastamento da mora, para que as partes apelantes não paguem a multa, os juros, a multa e os honorários advocatícios em decorrentes da mora. Pede também o afastamento do não cabimento dos honorários contratuais, tendo em vista que não tem correlação com a parte, e pede também a divisão proporcional entre os ganhos e perdas necessárias à sucumbência recíproca, dado que o provimento parcial dos pedidos do autor para que seja feita de forma proporcional às custas e honorários. Deste modo, pede acolhimento do recurso. O meu sistema aqui está fugindo muito. Vossa Senhoria terminou, não é? Sim, terminei. Perfeitamente. Eu agradeço a participação de Vossa Senhoria. Obrigada. Embargador Paulo Roberto, Vossa Senhoria, você pode anunciar o resultado. A unanimidade do esclarecimento parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença para afastar a condenação da parte réu no pagamento dos honorários advocatícios contratuais, mantendo os demais termos da sentença. Perfeitamente. Ainda tem sustentação oral, doutor Wilma? Embargador, tem um agravo interno na apelação, o 17. Agravo interno na apelação, na apelação. Lamentavelmente, em agravo, em recurso de agravo de instrumento, não tem sustentação oral. Por incrível que pareça, o nosso regimento permite a sustentação oral em agravo interno, o que é um absurdo, mas, de qualquer maneira, está no regimento interno, eu vou admitir. Qual é o número? 17. 17. Chamo, então, o agravo. O 17? É o 17 da pauta. 17 da pauta. Certo. É porque é um agravo interno na apelação, não é isso? Isso. Perfeitamente. Então, chamo o agravo interno, número 59.714/82. Polo ativo Rayane Cecília Félix de Moraes de Lima e outros. Advogado Sandro de Medeiros Machado e outros. Aqui. Polo passivo Apivida Astrecha Métrica Limitada. Advogado do Polo passivo Nelson William Fratoni Rodrigues e outros. O relator desembargador Paulo Roberto Alves. Há um pedido de sustentação oral do doutor Emerson Luiz da Silva. Doutor Emerson, Vossa Senhoria pode declinar o nome, a parte que representa,
e terá 15 minutos para sustentação oral. Tá certo, Excelência, muito obrigado. Meu nome é Emerson Luiz Silva Elias, inscrito Vossa Excelência é da parte apelada, é isso da Apivida. É isso? Na verdade, agravante, né, no recurso de apelação, Apivida. A Apivida é agravante no recurso de apelação, é isso? Isso, agravante no recurso de agravo interno na apelação, melhor dizendo. E Vossa Excelência, a Apivida é agravante no agravo interno? Isso. Perfeitamente. Vossa Excelência pode declinar ou não a parte que representa e terá 15 minutos para sustentação oral. Certo. Meu nome é Emerson Luiz Silva Elias, inscrito no OAB Pernambuco 54249, representando a agravante Apivida. Vou ser breve nas minhas palavras. É um processo onde trata de obrigação de fazer acumulado com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais. O cerne da questão seria, então, tratamento, onde o autor recebeu o diagnóstico de ter sido, a autora recebeu o diagnóstico de ter sido acometida por uma bactéria broncopneumonia, necessitando fazer medicação venosa em regime de internação hospitalar. No entanto, teve seu pleito negado sobre a justificativa de que ainda estava em cumprimento de carência. Na sentença, Excelências, foi julgado procedente, pedido autoral, para condenar a empresa ré a tomar todas as providências necessárias ao custeio integral do tratamento mencionado e tornando definitivo o pronunciamento antecipatório e julgou procedente também o pedido introdutório para condenar a empresa ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000. E diante disso, nesse agravo interno, a empresa traz as seguintes considerações, que em primeira análise, verifica-se que, tendo aderido aos serviços da empresa Apivida em 5 de janeiro de 2022, na data em que buscou o expediente em questão, 1 de junho de 2022, a parte adversa contava com 147 dias de plano. Portanto, é evidente que ainda não possuía a quantidade de dias necessários para requerer o expediente almejado, que seriam 180 dias, conforme previsto no artigo 12, inciso 5, a linha B da Lei dos Planos de Saúde e também constante no instrumento de contrato. E assim, por força de lei federal e do instrumento de contrato, a autorização para a realização dessa internação e exames complexos ou parto a termo só pode ser disponibilizada por qualquer operadora atuante no país após o cumprimento do prazo carencial respectivo. E disso não pode haver interpretação diversa, quiçá uma que reverbere em ato ilícito. E então, portanto, Excelências, a carência é indubitavelmente lídima, tendo a negativa observado os exatos moldes da legislação específica sobre a matéria e do contrato que rege a relação entre as partes, devendo o presente recurso ser provido com a concessão do efeito suspensivo e ao presente agravo, além de julgar a demanda totalmente improcedente. E é notório destacar que, pelo que manda a lei, ainda que o quadro clínico da parte recorrida fosse considerado como emergencial, a agravante teria que garantir o atendimento emergencial necessário à manutenção da vida da usuária, mitigando os sintomas apresentados e medicando-a, conforme prescrito pelos médicos plantonistas, e isto por um período máximo de 12 horas, o que restou atendido nos autos, pois a operadora jamais deixou de prestar o manejo clínico necessário em nenhum momento, e a recorrida deixou de ser, e em nenhum momento a recorrida deixou de ser atendida também, ou receber a devida assistência médica emergencial, então assim não houve falha. E diante de tudo isso também não houve ânimos danosos por parte da Apivida, ela atuou no seu exercício regular do direito. Se é isso aqui mesmo, o ofício. E sob essa análise, ao ingressar no isso plano de saúde, a sua convocação a parte autora tinha
plena ciência dos termos do contrato firmado, inclusive Não, já quanto ao está. cumprimento Desde o dos dia prazos 13 de até o carência, dia 23. não tendo, portanto, direito à Não, internação dia 13. hospitalar sob o Dia custeio 13 já. da operadora. E diante de tudo Exatamente. isso Quando que eu já fui for ver, exposto, esse Carlos tinha me enviado. excelências, a agravante requer que essa Igreja Câmara se digne em reformar a decisão ora atacada para que a apelação seja totalmente provida, reformando integralmente a sentença de origem. E são essas as nossas considerações. Está sem som. Está sem som, desembargador. Não, está Está sem som, desembargador Bartolomeu. Está sem som. Não estamos conseguindo lhe ouvir, desembargador Bartolomeu. Posso dar o resultado, se ele quiser. Tente agora. Estão ouvindo agora? Agora sim, está ouvindo. Está travando esse meu sistema aqui, está horrível. Pois bem, eu agradeço a participação do doutor Emerson mais uma vez. Embargador Paulo Roberto, Vossa Excelência pode anunciar o resultado. A unanimidade de voto negou-se o provimento ao agravo para manter em total uma decisão. Perfeitamente. Não temos mais tentação oral, não é, doutora Wilson? Doutor Emerson, agradeço a presença de Vossa Excelência aqui mais uma vez, como Obrigado, sempre brilhante. Vossa Excelência obrigado. tem perdido, não é por falta de competência, não. É porque Agradeço. a Apvida não tem ganho muita coisa por aqui, mas Vossa Excelência é um excelente advogado. Parabéns. Obrigado, Excelência. Então, os demais, eu vou chamando, já que não tem sustentação oral, e chamo, então, o número 1 da ordem cronológica da pauta. É o desembargador. Aliás, trata-se do... aqui está como oposição, mas não deve ser bem isso, não. Polo ativo Mirene Bezerra de Souza, advogado Danilo Weber de Oliveira. Aqui consta como unânime. Desembargador Paulo Roberto Alves, Vossa Excelência pode anunciar o resultado. A unanimidade negou-se o provimento ao agravo interno. Perfeitamente. O número 2 da pauta trata-se do agravo de instrumento número 22.270, dígito 4. O relator, desembargador Dario Oliveira, aqui consta... Não tem o resultado, não, aqui. Senhor presidente. Não, vai retirado de pauta, pela perda do objeto, é isso? Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite. Perfeitamente, doutor. No mesmo dia em que eu lancei o relatório, né, e o voto solicitando a pauta para julgamento, houve no juízo de origem o julgamento da questão com prolação de sentença. Como se trata de agravo do instrumento, então houve a perda de objeto, não cabendo, então, o conhecimento do recurso. A minha assessoria detectou esse detalhe e solicitou, então, no sistema a retirada de pauta para a prolação de uma terminativa. Contudo, se Vossa Excelência permitir, eu posso oralmente, né, já de pronto, indicando quanto a essa impossibilidade de preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, sugerir o não conhecimento e colocar o crivo da Câmara para fins de um julgamento colegiado. Estou de pleno acordo. Acredito que o desembargador Paulo Roberto também. Quem pode mais, pode menos. Vossa Excelência pode, monocraticamente. O colegiado pode muito mais ainda. Então, Vossa Excelência pode anunciar o resultado.
Pronto. Então, Está de acordo. Perdão, eu esqueci de perguntar ao desembargador Paulo Roberto. Desembargador Paulo Roberto. Concordo, Vossa Excelência, concordo, desembargador Davi. Então, com o adendo, uma ratificação na verdade, uma retificação, né, do voto constante desse agravo de instrumento, né, será, então, pelo não conhecimento por perda superveniente de interesse recursal, já que houve nos autos de origem, né, de número 26.465, dígito 20, 2021, né, proferido pela 5ª Vara Civil da Comarca de Olinda, julgamento de mérito, de modo a esvair interesse recursal e, consequentemente, não ser admissível o recurso. Seria, então, por unanimidade, né, inadmitido o recurso, né, nos termos do voto da relatoria. Perfeitamente. Então, vou chamar o de número 3 da ordem cronológica da pauta, a apelação civil número 878, dígito 04, da relatoria do desembargador Dario Oliveira. Vossa Excelência pode anunciar o resultado, desembargador. Nesse caso, por unanimidade, nos termos do voto do relator, negado o provimento ao apelo. Perfeitamente. Chamo o processo número 4 da ordem cronológica da pauta, apelação civil número 127, dígito 90, relator desembargador Dario Oliveira. Vossa Excelência também pode anunciar o resultado, já que estamos unânimes. A unanimidade de votos, nos termos do voto da relatoria, negado o provimento ao apelo. O processo de número 6 da ordem cronológica da pauta, trata-se da apelação civil número 88975, dígito 58, o polo ativo é a Sul América Seguro S.A., o advogado Tiago Pessoa Rocha, polo passivo Camila Alves de Arruda Ferreira, advogado polo passivo Cássia Maria Guerra de Santana, o relator desembargador Paulo Roberto Alves da Silva. Há um voto divergente do desembargador Dario Oliveira. O relator é o desembargador Paulo Alves, eu estou acompanhando. Desembargador Paulo Roberto, Vossa Excelência pode anunciar apenas o resultado do voto de Vossa Excelência e o eminente desembargador Dario Oliveira anunciar o seu voto divergente. Por maioria de votos, negou-se o provimento do recurso de apelação. Perfeitamente. O voto de Vossa Excelência foi lançado, não foi? Já foi lançado. Já foi, né? Perfeitamente. Então, anunciado o resultado pelo desembargador relator, né? Então, vamos ao processo de número 7 da ordem cronológica da pauta. A apelação civil número 22393, dígito 7, e o relator desembargador Dario Oliveira. A unanimidade, Vossa Excelência pode anunciar o resultado, desembargador Dario. A unanimidade de votos, nos termos do voto da relatoria, se deu provimento ao apelo para fins de decreto de nulidade de sentença e determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para fins de realização de perícia técnica, necessária análise da validade do percentual de reajuste etário aplicado em um prêmio mensal, com garantia de contraditório. Perfeitamente. O número 98 já foi julgado, o número 9 já foi julgado também, não é isso? O número 10 também já foi julgado. Então, vou chamar o número 11 da ordem cronológica da pauta, trata-se do agravo de instrumento, número 4984, dígito 42. O
relator desembargador Paulo Roberto Alves, consta aqui que é unânime. Vossa Excelência pode anunciar o resultado. Desembargador Paulo Roberto. A unanimidade de voto negou-se o provimento ao agravo interno. Perfeitamente. Então, vamos ao processo de número 12, da ordem cronológica da pauta. O relator trata-se da apelação civil número 5897, dígito 45.2018. O relator desembargador Paulo Roberto Alves. Nesse processo aqui tem uma suspeição do desembargador Dario. Perfeitamente. Na verdade, o impedimento. Eu fui o prolator da sentença. Perfeitamente. Havendo a declaração de impedimento do desembargador Dario Oliveira, tendo em vista que foi o prolator da sentença apelada, determina o adiamento do julgamento, sem necessidade de retirada do feito da pauta, a fim de ser convocado um substituto para o julgamento. Senhor presidente, se Vossa Excelência me perdoe. Perfeito. A interferência, o processo número 16 da pauta é situação idêntica. Eu fui prolator da sentença após a revisão. Perfeitamente. Então, o processo número 16 da pauta, da mesma forma, havendo a declaração de impedimento do desembargador Dario Oliveira, determinou o adiamento do julgamento, a fim de ser convocado um substituto para o mesmo, a fim de ser realizado o julgamento na próxima sessão. Então, vamos voltar aqui ao 13, né? Isso. É isso? Sim. Então, chama o processo número 13 da ordem cronológica da pauta. Trata-se da apelação civil número 30442, dígito 53, de 2016. Ainda estamos julgando coisa de 2016, pelo amor. Polativo IEN, Instituto de Hematologia do Nordeste, Eireli IEN, Banco de Ossos e Sangue do Nordeste, Limitado, ME. Se a parte estiver precisando desse sangue, já morreu há muito tempo. Senhor presidente, perdão. Aqui no meu sistema consta que o eminente relator, no caso Vossa Excelência, não liberou o voto. Esse que o voto está realmente sumiu aí ainda por cima isso. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Mas se não está no sistema, não tem como votar. Parece-me que são 3 nessa mesma situação. O 13, o 19 e 20. 13, 19 e 20. 13, 19 e 20. Então, 13, 19 e 20 eu vou retirar de pauta mesmo, para saber por que esses votos desapareceram. 2 desses já foi na sessão anterior e não conseguimos localizar os votos. Então, eu vou preferir retirar de pauta esses 3. Anotou, doutor Wilma? Anotei, desembargador. O que vai piorar ainda, porque se a parte aí estiver precisando desse sangue aí, a coisa ficou ruim, viu? Agora é o 13, o 19... E o 20. E o 20, né? Agora, o 18, falta 18, né? Então, só falta julgar agora o 18, O 18, Só o 18. Então, vamos julgá-lo. O processo número 18 da ordem cronológica da pauta, a apelação agravo de instrumento número 18.582, dígito 29. O relator, senhor desembargador Bartolomeu Bueno, consta aqui um voto divergente do desembargador Dario Oliveira pelo desprovimento do agravo. Então, por maioria dos votos, deu-se provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela de urgência de ID 35691786, para que a instituição financeira ora agravada, abstenha-se de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora referente aos valores que guardam pertinência com o contrato
objeto da presente lida. O doutor Paulo Roberto me acompanha, o desembargador Dario vota divergente pelo desprovimento do agravo. Então, anunciado o resultado. Por maioria de votos, desprovimento ao agravo de instrumento nos termos que eu já declinei, doutor Vilma. Tudo bem? Certo. Perfeitamente. Tudo bem. Então, não havendo mais processo em condições de julgamento, lamentando me despedir de Vossa Excelência, mas ainda estou cirurgiado, um pouco de dor e rouco, terrivelmente rouco, de modo que eu peço licença a Vossa Excelência para declarar encerrada a sessão e desejar a todos um bom final de semana. Doutor